Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar um pouco sobre o jogo de runas. O que são as runas, de onde veio, qual é o seu significado. Eu nasci sabendo jogar runas? Não. Uma pessoa nasceu sabendo jogar búzios? Não. Uma pessoa nasceu sabendo jogar tarô, carta cigana? Não. Mas a pessoa nasce com um dom, ela nasce com a mediunidade. É como um diamante bruto que depois você vai lapidando e dando valor a ele. Então, nos meus rituais, as pessoas sempre me perguntavam: mestre, o senhor joga carta? O senhor joga búzios, alguma coisa assim? Eu falei: não. Mas com o passar dos anos foi tendo uma necessidade crescente que as pessoas têm de saber. Eu sei o resultado quando eu vou no altar, mas as pessoas têm necessidade de ver num jogo as respostas das suas dúvidas. E eu fiquei, o que eu vou fazer? Eu sempre gostei, admirei a forma das pessoas jogarem cartas ciganas, já jogaram para mim. Antes de eu chegar na minha trajetória aqui, está hoje abrindo o jogo de runas, eu já fui pelaquela caminhada da travessia também procurando aprender. Eu não sabia o caminho. Já jogaram búzios para mim. Existe verdade naquilo ali? Sim. Quem fala nos búzios são os deuses africanos, né? Existe verdade no baralho cigano? Sim. Quem fala no baralho cigano são os espíritos ancestrais dos ciganos. Então, todo oráculo traz sua verdade, traz sua ancestralidade. E um médium, ele tem esse dom de atravessar o portal, de ouvir as respostas, da pedra certa vir na mão dele, orientada e trazida pelos ancestrais, pelos espíritos ancestrais. Então, eu me despertei mais para o jogo de runas. Fiz um curso, claro, com um professor de runas, assim como eu tenho o meu curso, que eu dou a introdução do satanismo espiritual para a pessoa saber o que é, para ver se realmente é o caminho dela. Eu procurei um professor, paguei o curso e fiz o curso para poder ler as runas. Que a mediunidade já nasce com a gente. Se eu não tivesse, não adiantaria nada aprender isso aqui. Então, o que são runas? Runas gnósticas. Eu vou ler até para vocês aqui da minha própria apostila do curso. Runas, não tem como falar de runas sem falar dos deuses Vinks, sem falar dos Vinks. As runas eram o antigo alfabeto escandinavo. As runas eram um alfabeto escandinavo. O número de runas varia, mas sabe-se hoje que o antigo Futari tinha 24 símbolos. São essas 24 runas que estão aqui dentro que a gente tira para ver as respostas. Com o tempo, as runas ganharam uso mágico entre os Vinks. Os Vinks começaram a consultar as runas para saber respostas do mundo espiritual, dos seus deuses. Quem lê runas pode ser chamado de quê? Quem lê a runa pode ser chamado de leitor de runas, de mago, de mestre, de sacerdote. Bom, na mitologia nórdica, os Vinks foram povos que habitavam a Escandinávia no norte da Europa. Eles habitavam essa região em um período entre os anos de 793 d.C. a 1066 d.C. Eram chamados de Vinks, era chamada era Viking. Desenvolveram habilidades náuticas e realizaram navegações marítimas, alcançando locais distantes da Escandinávia. No século IX d.C., chegaram à Inglaterra e à Escócia, depois incursaram para a Europa Central. No ano 1000, alcançaram a América do Norte
e estabeleceram uma pequena colônia no Canadá. Registros arqueológicos sugerem a presença dos Vikings na foz do Paraguai. Então, para vocês verem que eu vi aquela série Vikings, né, muito antes de fazer esse curso, e fiquei encantado porque aquele livro é baseado em fatos verídicos. Os Vikings, eles foram guerreiros notáveis. Nos barquinhos pequenos atravessaram oceanos, foram para outros continentes. Eram guerreiros destemidos, não tinham medo da morte. Então, os mitos sobre eles eram uma sociedade complexa, e a figura de bárbaros, verem como os bárbaros, se deve ao olhar cristão. Como sempre, o olhar cristão, tudo que eles não entendem é barbaridade, é demônio, não é? Então, enfim, sem comentários. Confundidos com celtas que habitavam outras regiões da Europa, e para o espanto de muitos, não usavam as runas ou cultuavam os deuses nórdicos. Quem fazia isso eram os vikings, não os celtas. A decadência dos vikings está mais relacionada à cristianização do que às derrotas militares, ou seja, aquele método bárbaro que usaram no cristianismo para empurrar goela abaixo das civilizações as suas crenças. Torturas, fogueiras, perseguições, e muitos eram coniventes a se batizar, a aceitar aquilo, que eram donos de terra, estavam mais preocupados com o dinheiro, pouco importava o Deus. Então, essa foi a forma bárbara que o cristianismo destruiu, não somente a cultura de muitos povos, como também tentou destruir a crença, mas sobrevive até hoje. Aquilo que é verdadeiro sempre emerge. Então, aquilo que existe nunca vai deixar de existir, porque simplesmente um segmento diz que não existe. Bom, continuando aqui. Edda, em prosa e poética. São duas coletâneas distintas de textos do século XII, achadas na Islândia, que contam as histórias dos deuses e da cosmogonia nórdica e germânica que serviram aos vikings. Então não tem como falar das runas, do jogo de runas, de onde veio, sem falar dos vikings. Principais deuses nórdicos: Odin. Odin foi o que recebeu as runas do plano espiritual. Ele perdeu um olho, né, para poder ter o direito de ver o futuro, o presente e o passado. Então, o deus Odin, o deus dos nórdicos, dos vikings, senhor da cura, da vida, da morte, o senhor de Asgard. Freya. Freya era a líder das valquírias. Freya é a deusa do amor, da cura, deusa da floresta e da magia. Freya me lembra muito Astaroth, né? Também é associada a Astaroth. O amor, a sabedoria, a magia. Thor, filho de Odin, deus do trovão, das tempestades e da agricultura, protetor de Asgard. Me lembra muito também Baal, né? O deus da agricultura e guerra. Então, Beelzebub está ligado à agricultura e à guerra. Thor me lembra muito dos príncipes de Beelzebub. Loki, o irmão de Odin, aquele irmão que não é de sangue, que foi adotado, né, numa batalha, mataram-se todos os seus familiares, e Odin resolveu levar ele, por ser uma criança, entre aspas, para sua casa. Mais uma vez, estão no DNA espiritual e no DNA físico, aquilo não tem convivência que mude. Caráter, ninguém consegue mudar. E não conseguiram mudar o caráter de Loki.
Loki ele é o deus da trapaça, do fogo e da travessura. Está também relacionado à magia. Representa o que podemos entender como o mal, né? Jotun, o gigante do gelo, outro deus Vinque. Valquírias, aquelas que são trabalhadoras de Freia e levam as boas almas para Valhalla. Valhalla, os grandes salões de Valhalla, onde os guerreiros iam beber, festejar, contar suas histórias com Odin. Quem viu aí a série Vinques entende bem o que eu estou falando. Frigga. Frigga é a deusa da fertilidade e esposa de Odin. El é a deusa do submundo, filha de Loki. Né? Filha de Loki, já vi que não é boa coisa, né? O fruto nunca é longe da árvore, o pai está o filho. Sif, a esposa de Thor. Tyr, filho de Odin, filho do gigante do mar. Ymir é considerado também o filho de Odin. Patrono da justiça, deu origem a Tuesday. Sua lança, na mitologia nórdica, é um símbolo de justiça. Nós aqui na alta magia buscamos a justiça no príncipe Belfegor. Existe uma semelhança, né? Bem grande aí. Bom, então esses são os deuses que os Vinques acreditavam. Quais são as runas, as 24 runas que eu uso aqui, que toda pessoa que lê runas ou joga runas lê? Ferru, Urus, Turize, Ansus, Raidou, Kenaz, Gebo, Vúnio, Regalas, Naudis, Isa, Iera, Euas, Perto, Algis, Soilo, Tiuas, Bercano, Iuas, Manás, Lagus, Ingas, Dagas e Otala. Então são 24 runas. E cada uma dessas runas aqui tem um significado quando ela vem nas nossas mãos. Então é através disso que a leitura das runas nos traz aquilo que vai se dizer ao consulente, aquele que está consultando. Então, quando eu tiro uma runa aqui, a pessoa faz uma pergunta sobre a saúde, como já acabei de fazer um jogo anterior a esse vídeo. Eu tirei a pessoa estava fazendo pergunta sobre saúde, quando eu puxei a runa, saiu justamente falando sobre a saúde dele. Então não é o simples fato de você enfiar a mão aqui dentro e buscar uma runa. Existe por trás disso toda uma ancestralidade, uma mediunidade. Quem é que guia minhas mãos? Quem é que nesse saco que eu não posso ver, coloca a runa certa na minha mão? Então existe uma ancestralidade, uma espiritualidade por trás disso. Então eu sempre invoco Rivine. O Rivine ele tem o poder de mostrar presente, passado, futuro, mostrar as coisas ocultas. Eu sempre invoco Gaap, ou seja, aqueles que eu estou perguntando se é sobre prosperidade, peço também o auxílio da Macronec, que traga a resposta nas runas. As runas é um oráculo. Aí vão perguntar, Médici, eu cultuo Odin, essas deusas? Não, eu não cultuo. Eu admiro, respeito a história deles e estou usando um oráculo, que é um oráculo que vê presente, passado e futuro. Então é isso. Essa é a história das runas por cima, né? Tem muita coisa mais ainda profunda. Porque quem me conheceu há anos atrás vai falar, como que ele aprendeu? Como que ele aprendeu a jogar runas? Então é isso. Para esclarecer os curiosos, primeiro você tem que ter a mediunidade, depois você tem que ouvir a sua espiritualidade e ver o que você vai fazer de melhor. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Ia comprar um baralho cigano.
E eu, do jeito que chegou, ficou. Eu nem sequer me interessei em ler a apostila, então ali já vi que não havia uma orientação espiritual. Mas quando vi sobre runas, eu senti uma grande influência e senti o desejo de fazer isso, para orientar as pessoas que me buscam fazendo os rituais, porque é complicado eu indicar alguém, como eu já cheguei a fazer, indicar pessoas para jogarem, e é uma coisa muito duvidosa você confiar na outra pessoa. Será que ela vai realmente ter respeito espiritual pelo problema daquela pessoa ou vai aproveitar o desespero dela para arrancar dinheiro dela? Então, eu preferi adquirir esse conhecimento e prestar isso também como um complemento às pessoas que fazem rituais, pactos, preces no altar, ok? Então está aí, espero que todos tenham entendido sobre o jogo de runas, da onde veio e que é um oráculo como outro qualquer, um oráculo que vê presente, passado e futuro, ok? Então saudações fraternas a todos vocês, força, honra e dignidade sempre. Eita!